Miazinha, em seu momento massagem, pediu para eu mostrar para ela 34 gêneros de suculentas de sol pleno. Então, se você quer conhecer as suculentas que podem tomar sol o dia todo ou pelo menos 4 horas de sol por dia, fica aqui comigo. Meu nome é Grazi Bittencourt e você está no canal Alma em Flor. Uma das dúvidas que eu mais recebo no cultivo das suculentas. Grazi, essas suculentas são de sol ou são de sombra? Eu já fiz um vídeo recentemente, eu vou deixar lá no final para vocês, das suculentas que devem ser cultivadas na sombra iluminada da minha coleção. E hoje eu vou fazer um tour aqui no meu quintal, mostrando bem detalhadamente 34 gêneros diferentes de suculentas de sol pleno. São suculentas que necessitam pelo menos 4 horas de sol por dia diariamente para crescerem saudáveis e felizes. As minhas aqui recebem no outono e inverno uma média de 6 a 8 horas de sol por dia e no verão de 8 a 10 horas, algumas vezes chegando a 12 horas de sol por dia. Então, são suculentas estressadas. Mas eu vou mostrar para vocês, o objetivo desse vídeo é falar dos gêneros das suculentas para quando vocês forem comprar, vocês já saberem se é uma suculenta que vão precisar pelo menos de 4 horas ou se vão precisar de sombra. Vou mostrar nesse vídeo suculentas de sol pleno. Bora lá que tem muita coisa para mostrar. Bom, vou começar mostrando para vocês o gênero das Orastachys. Aqui, olha, ela é conhecida como rosinha de pedra. Ela vai dando esses cordõezinhos, vai soltando bebezinhos. No inverno, ela some do vaso. Aqui eu tenho outro exemplo, outra espécie do gênero Orastachys. Então, olha, estão vendo aqui? Tudo isso que aparentemente está seco, ó, vai rebrotar e abrir. Então, a planta fica num aspecto morto, mas ela não... Aqui é mato, perdão. Aqui é aqui é matinho. Mas a planta não morreu. Ela vai rebrotar, como vocês estão vendo aqui, ó. Ela rebrotando. E aqui, a mesma que a última que eu mostrei, só que na versão variegata. Suculentas do gênero Orastachys. Outra suculenta de sol pleno, as Sedevérias. Aqui eu tenho a Sedeveria letizia no auge da sua floração. Ela fica bem estressada e vermelha no inverno. Então, olha, quero mostrar bem de perto para vocês verem o detalhe. A florzinha. E aqui eu tenho a Sedeveria Holly. Essa eu não notei que fica vermelha. Cresce rápido. Plantei num vasinho de corujinha. Olha que charme. Então, o segundo gênero, as Sedevérias. As suculentas do gênero Echeveria, suculentas de sol pleno. Aqui eu tenho a Echeveria Suion e eu tenho um verdadeiro orgulho e uma paixão por esse vaso. Olha o detalhe dela, ela fica bem estressada e colorida no inverno. É o frio que colore essa planta. E eu gosto dela assim, nesse formato arvoreta, maravilhosa, e eu plantei ela nesse vaso de coruja. Aqui tem a Crispate Built, branquinha, com pruína. A gente não deve tocar as folhas das plantas que tem pruína. Aqui a gente tem uma híbrida que eu não sei qual é o nome, mas ela assume um porte grande. E aqui a gente tem uma outra que fica super fechadinha, super compacta. Todas plantas, todas suculentas de sol pleno, gênero Echeverias. Dioscorea elephantips. É uma suculenta que leva de 6 a 7 anos para formar esse casco.
Eu tenho 2 exemplares aqui na minha coleção. Esse exemplar aqui já está vendido. Ela solta um ramo. Essas acabaram de chegar para mim. Ela solta um ramo que a gente consegue tutorar, porque é uma trepadeira. Eu tinha essa, uma planta bem mais velha, que eu perdi para as cochonilhas, infelizmente. Mas é mais um exemplar de uma suculenta de sol pleno. Antes dos 6 ou 7 anos, ela é uma amêndoa macia, digamos assim. Esse casco se desenvolve com o passar dos anos. As famosas fedorentinhas. E aí a gente vai ter diversos gêneros. As órbias, as uérnias, as estapélias, os periantos, enfim, tem uma infinidade que são plantas que normalmente dão de hastes dessa forma, como vocês estão vendo, ou assim hastes mais eretas, cujas flores exalam um odor característico fétido, porque são polinizados pelas moscas. Então, aqui está a minha suculenta fedorenta. Suculenta minha passando no pedaço. Rosas do deserto ou as Adeniums obesum. São essas plantas que formam caudex, que apresentam flores simples ou nas diversas cores, ou flores dobradas, como essa, do gênero Adenium. Adenium obesum, no caso. Essas são as minhas rosas do deserto. Outro exemplar do gênero Pachypodium, a palmeira de Madagascar. É uma planta cujo caule parece ter espinhos. Muito bonito, fica muito grande. No inverno ela perde as folhas e na primavera volta a rebrotar. Uma planta muito ornamental, de porte grande. Fica magnífica quando plantada no chão. Pachypodium. Senécios. Outro gênero de suculenta de sol pleno. Aqui eu tenho uma variedade do Senécio scaposus. Muito bonito. Ele parece que tem parece que a folha dele é uma colher. Ele tem essa película esbranquiçada sobre a folha e conforme a folha vai envelhecendo, essa película vai se rompendo, como está acontecendo aqui, e ela fica sem a película. E aqui eu tenho uma outra espécie de senécio, que eu chamo de senécio lágrima. Tá terminando a floração dele agora. Senécios. Delosperma. Essa é uma suculenta que eu não julgo de fácil cultivo. Ela é muito exigente em sol e em água, por isso ela está num vaso plástico. Para você tê-la compacta dessa forma, são muitas horas de sol. Mas é uma suculenta que rapidamente começa a desidratar. Ontem mesmo eu fiz uma rega generosa nela. Essa aqui não é a floração dela. Eu fiz uma rega generosa nela. E ela já está desidratando, mas é uma suculenta de crescimento rápido, que vai ficar pendente com o tempo, mas bastante exigente em água. Falcária ou suculenta boca de tubarão. Aqui eu tenho 3 espécies. Essa que forma verrugas, que já virou uma colônia. Essa. E essa. São suculentas que formam bonsai. E aqui eu tenho mais. Aqui dá para ver bem caracteristicamente a planta. Aqui é uma outra espécie que eu tenho verdadeira paixão. E aqui uma terceira espécie. Aqui são cápsulas de semente. Falcárias. Graptopétalum. Famosa e conhecida suculenta fantasma.
Tá terminando a sua floração. Uma planta de fácil cultivo, uma suculenta de sol pleno. Além do Graptopétalon paraguaiense, eu tenho também o Graptopétalon pentandrum superbum, que forma essas rosetas no tom do lilás, magníficas. Muito, 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 muito rápido o crescimento. Ela tá começando a abrir as flores. Deixa eu tentar. Uma florzinha muito graciosa, delicada. Graptopétalon. Graptocedum bronze, na sua nova classificação. Fica bem vermelho com o sol, o que colore essa suculenta é o sol. E o Graptocedum Francesco Baldi, duas suculentas muito populares, duas suculentas de sol pleno, que propagam muito rapidamente, crescem e se propagam por folha, por estaca, por semente, de forma muito fácil. Eufórbias. Aqui eu tenho duas espécies de Monadenium, que voltou para o grupo das eufórbias, para o gênero das eufórbias. Então essa é uma Monadenium que eu tenho verdadeira paixão. Essa daqui eu acho muito exótica. E agora eu vou mostrar Eufórbia. Eufórbia cabeça de medusa. Aqui eu tenho uma outra eufórbia. São suculentas extremamente exóticas, que possuem um látex, uma seiva leitosa tóxica. Tem que tomar muito cuidado na manipulação dessa planta. Cactos. Estes são do gênero Astrophyton, que são os famosos cactos estrela. Conhecidos por não terem espinhos, com exceção desse daqui. Aqui eu tenho uma bacia mista de cactos. Vocês podem reparar que os espinhos são os mais variados possíveis. Alguns parecem que não fazem mal algum. Outros são discretos e enganam bem. E muito, aqui é uma bacia de Gymnocalicium, que são os cactos extremamente floríferos. Uma verdadeira paixão na minha vida, este gênero de cactos. Cactos, todos eles são suculentas de sol pleno. Sedum. Sedum possui muitos formatos. Aqui é um deles. Algumas pessoas podem até achar que são equevérias, mas não são, são sedum. Outro gênero de sedum. Outra espécie de sedum. Portulaca. Tenho verdadeira paixão nessa suculenta. Acho ela magnífica. E eu tenho aqui um vaso de uma muda sozinha. Formam um caule lenhoso e são muito generosas no cultivo.
Esse é aquele tipo de vídeo que você pode, deve compartilhar com todos os seus amigos, em todos os grupos do Facebook, em todos os grupos do WhatsApp, do Telegram, para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo e não precisem comprar a mesma planta várias vezes porque está cultivando errado com a iluminação inadequada. Então já deixa o like, clica no botão de compartilhar e manda para todo mundo, porque eu tenho certeza que vai beneficiar muita gente e o objetivo do canal é esse, beneficiar as pessoas no cultivo das suculentas e dos cactos. E agora vamos continuar rodando, porque ainda tem muita planta para mostrar. Gênero Adromiscus. Existem muitos formatos diferenciados nesse gênero de suculentas de sol pleno. Vou mostrar uma outra para vocês. Aqui também temos uma suculenta do gênero Adromiscus. Mais uma suculenta de sol pleno. Cotyledon, a famosa patinha de urso. Outra suculenta de sol pleno. Crássulas. Aqui é a mini jade. Aqui é a Portulacária Portulacária afra. Crássula undulatifolha. A poderosa e linda orelhinha de Shrek. Todas crássulas. Todas aqui são crássulas. Graptoveria Lovely Rose. Aqui é a Super Lovely Rose. Aqui é a Graptoveria Lovely Rose. Outra suculenta de sol pleno. Outra Graptoveria para vocês verem. Algumas suculentas o formato confunde muito. Isso é normal. Kalanchoe. A orelha de gato ou suculenta panda. Aqui é a versão chocolate. Notem que elas têm pelinhos. Aqui uma outra Kalanchoe. E as famosas colher de cobre. Aqui atrás a colher de prata. E aqui, se eu não me engano, é a colher de pedreiro. Anacampserus. Aqui uma versão variegata. Amam o frio. Ficam bem roxas no frio. Essa daqui verde fica bem roxa. Essa daqui fica bem rosada. Pachyphytum. E o representante mais lindo é a Pedra da Lua. Aqui num vaso super cheio que eu tenho na minha coleção. Assim como o Amethystinuum. Plantas da minha coleção. Sempervivum, uma suculenta do gênero de sol pleno, que prefere temperaturas frias. O tamanho desse tectórum. Formam colônias como essas. Sofrem muito com o excesso de água. Substrato excessivamente drenável para eles. Eonium.
São suculentas que formam arvoretas e tem essa característica de ter pelinhos nas bordas das folhas. Outra espécie de Aeonium, já em arvoretinha. Típica essa arvoreta dos Aeoniums. E junto dos Aeoniums, os Lithops. Outra suculenta de sol pleno, que sofre muito com o excesso de água. Albucas, e aqui eu tenho a Albuca spiralis. A batata dela tá aqui por baixo, ela forma essa espiral e aqui a floração que vai abrir. E aqui eu tenho a Albuca concordiana, uma planta de cebola que faz essa característica na folha. Fenestraria. Os dedinhos de ET. Titanopsis.